A posse é o ato que marca o início do seu mandato e está chegando esse tão sonhado e esperado dia em que você vai poder dizer: sou oficialmente vereador, vereadora por meu município. E nesse vídeo nós vamos falar sobre como funciona o rito da cerimônia de posse do prefeito e dos vereadores. Quem vai presidir os trabalhos de posse? É o vereador mais votado? É o mais idoso? É o presidente da mesa passada? Quais os documentos obrigatórios sem os quais o vereador diplomado não pode tomar posse? Quem organiza e quem paga os gastos com a cerimônia é a Câmara ou é a Prefeitura? Qualquer pessoa pode participar da solenidade ou só os convidados dos eleitos? Quanto tempo dura a sessão solene? Quem pode discursar, quem não pode? Quais as vestimentas adequadas para a ocasião? A eleição da mesa acontece na mesma sessão ou depois da posse? E outras informações que você precisa saber para fazer tudo bonitinho e de acordo com as regras regimentais lá no dia 1º de janeiro. Primeira coisa, é responsabilidade única e exclusiva do Poder Legislativo, a Casa do Povo, empossar o chefe do Executivo, o prefeito e o seu vice, de acordo com a Constituição, e esse ato ocorre no dia 1º de janeiro do ano seguinte ao ano das eleições. Portanto, a sessão solene de posse dos representantes eleitos ocorre no Poder Legislativo e é organizado pelo Poder Legislativo. As normas sobre a instalação da legislatura, sessão solene de posse, eleição da mesa diretora devem ter previsão na lei orgânica aí do seu município e com mais detalhes no regimento interno da Câmara Municipal. Mas se você pegar o regimento interno aí da sua Câmara, provavelmente você vai encontrar ali só alguns procedimentos, algumas diretrizes mais gerais sobre esses atos, o que pode gerar dúvidas a respeito do protocolo que deve ser observado nesse evento, especialmente para quem está chegando pela primeira vez numa casa legislativa. Algumas câmaras têm uma normativa interna com um passo a passo das ações do cerimonial, especificando todo o protocolo a ser seguido no dia 1º de janeiro. Então, a primeira dica para você, vereador de primeiro mandato ou assessor, é: veja se a sua Câmara possui alguma resolução específica, um ato da mesa, algo que regulamente melhor a realização da sessão solene de posse. Em diversas câmaras municipais existe também a previsão regimental e na própria lei orgânica ou numa resolução específica, a previsão de uma reunião preparatória, uma reunião prévia em que a Casa Legislativa vai organizar logo depois da diplomação pela Justiça Eleitoral e antes da posse, com o objetivo de dar as primeiras orientações aos novos eleitos. Como que funciona? O presidente da mesa diretora, em exercício ainda no final de 2024, por meio da Secretaria da Câmara, marca uma data, o horário e comunica com antecedência os eleitos, convidando todos os diplomados a comparecerem na Câmara para essa reunião. Lá eles recebem todas as informações sobre como funciona o cerimonial da solenidade de posse, qual que é o roteiro que vai ser seguido nesse evento, quem vai discursar, quem não vai, qual o tempo do discurso, postura e posicionamento durante a execução dos hinos, qual o traje adequado para homens e mulheres, as regras para os convidados dos eleitos, quem vai presidir a sessão solene, porque isso varia de um regimento para o outro, como se dá o juramento, a assinatura do termo de posse, o prazo para tomar posse, caso o vereador eleito não possa comparecer, quais os documentos obrigatórios que precisam ser entregues, sem os quais o vereador não pode ser empossado no cargo. Nessa reunião preparatória, antes da posse, se a Câmara for ainda mais organizada, pode entregar um kit de materiais úteis para os diplomados, como o regimento interno, a lei orgânica, uma cartilha sobre o funcionamento da Câmara, sobre questões administrativas que os novos vereadores e assessores precisam saber. Podem ser esclarecidas também as regras para a eleição da mesa diretora, que ocorre após a posse normalmente, né? Orientando como funcionam as candidaturas aos cargos da mesa, sejam candidaturas avulsas, seja por meio de chapas, como é o processo de votação, o que acontece em caso de empate, como é feito o cálculo da proporcionalidade partidária para que não haja depois questionamento na justiça sobre a composição ilegal da mesa, que pode acontecer se a Câmara não garantir a todos os partidos de disputarem democraticamente por essas cadeiras. Enfim,
Tudo isso pode e deve ser passado aos novos eleitos nessa reunião prévia de instruções que deveria ocorrer um dia só para isso, um dia útil ali entre a diplomação e a posse. O prefeito poderia participar dessa reunião preparatória? Claro que pode. Vocês podem convidar o prefeito e o vice até para que eles saibam das regras da solenidade. Se eles não quiserem participar, tudo bem, mas no dia da sessão solene de posse, todos devem seguir os ritos e as regras de cerimonial estabelecidas pela Câmara Municipal. Mas antes de falar sobre o rito de posse, é importante citar quais documentos obrigatórios que você precisa apresentar para poder ser empossado, inclusive para os reeleitos. Os regimentos colocam, e as leis orgânicas também, colocam como documentos indispensáveis a cópia do diploma emitido pela Justiça Eleitoral e a declaração de bens, a declaração de imposto de renda apresentada à Receita Federal, conforme determinação também da Lei de Improbidade Administrativa. Mas diversos outros documentos também precisam ser entregues, como cópia dos documentos pessoais, identidade, CPF, certidão de nascimento, de casamento, comprovante de endereço, dados bancários para você poder receber os seus subsídios, e-mail, telefone, declaração de que o vereador está desvinculado dos seus impedimentos legais para o exercício do mandato, se esse for o seu caso, e outros documentos que a casa exija para incluir ali no seu cadastro junto ao setor de RH. Qual o prazo para eu entregar esses documentos lá na Câmara? Muitos regimentos não citam, são omissos quanto a isso, por isso a importância dessas orientações prévias e de uma regulamentação interna tratando de todos esses detalhes. Aliás, sabe o que diversos regimentos dizem sobre a entrega dos documentos do prefeito e dos vereadores? Que devem ser entregues durante a solenidade de posse, quando você assina o termo de posse. Imagina você, sua família, seus amigos, todos bem trajados, com aquele traje social elegante, as mulheres com aquele vestido lindo, o homem de terno e gravata e com uma pastinha de plástico ou de papelão na mão com os documentos para entregar na posse. Olha, esses regimentos internos só por Deus. O cerimonialista surta com um negócio desses. Não dá, né, gente? Totalmente inadequado. O ideal é que os documentos sejam entregues com antecedência lá na Secretaria-Geral da Câmara, até porque a Câmara precisa verificar antes se você apresentou os documentos exigidos para saber se você está habilitado para posse. Mas, Renata, aqui eu não fui informado de nada, não existe reunião preparatória nenhuma, não sei nem que documentos tenho que apresentar na Câmara. Já liguei lá e ninguém sabe me dizer. Pois é, infelizmente, muitas câmaras ainda vivem nesse amadorismo, ainda não tem um procedimento definido, não tem um ato para a organização da solenidade de posse, nem uma política de recepção e orientação aos novos vereadores eleitos, infelizmente. Onde deve ocorrer a sessão solene de posse? Em regra, na Câmara de Vereadores. Inclusive, tem leis orgânicas e regimentos que dizem que serão nulos os atos realizados fora da sede do Poder Legislativo. Mas algumas normas locais permitem a realização de sessões solenes em outro prédio público, se aprovado com antecedência pela mesa diretora ou pelo plenário da Câmara, tendo em vista a incapacidade física dos seus espaços para comportar um evento como esse. Até porque, como essa sessão solene de posse é aberta ao público, em geral, muitas casas legislativas têm a necessidade de realizar esse evento em um local maior para comportar com conforto todos os cidadãos que desejam presenciar a cerimônia. E por falar em sessão aberta, só reforçando que não deve haver restrição da participação da população. Afinal, são os representantes do povo, eleitos pelo povo, sendo empossados em mandato popular. As pessoas devem ter a oportunidade de participar. É claro que pode haver locais, assentos reservados para as autoridades, para os familiares dos eleitos, mas vocês não podem proibir o acesso das pessoas à sessão que é pública. Inclusive, é interessante até a transmissão ao vivo pela internet para que todos possam acompanhar. E sobre o que vestir? Os regimentos determinam que é dever do vereador comparecer na sessão de posse pontualmente, na hora marcada, isso é importante, e trajados adequadamente. E o traje adequado para essa ocasião é o social. Homens com terno e gravata
e mulheres com roupas que se caracterizam como traje social. Mulheres, evitem roupas muito curtas, muito justas, muito transparentes, decotadas, porque não é adequado para essa ocasião. Tente não levar crianças, principalmente crianças de colo, para evitar desconforto e possíveis quebras de protocolo. Cuidado com o uso do celular durante a cerimônia, tá? Aliás, é uma falta de educação você ficar usando celular nesse tipo de evento. Você está num evento cívico e os participantes devem se manter concentrados, ouvindo o que está sendo dito, adotando ali uma postura de respeito. Mas afinal, o que vai acontecer lá no dia 1º de janeiro? Bom, a sessão solene de posse do prefeito, vice, dos vereadores, possui um rito, uma ordem, uma sequência de atos formais que, apesar de não haver um procedimento padronizado igual para todas as casas, vou citar uma sequência básica de cerimonial que costuma ser adotada em muitas câmaras municipais. Primeiro ato, temos a abertura, que é feita por um mestre de cerimônias ou por um servidor designado para isso. Esse cerimonialista vai fazer uma saudação inicial a todos os presentes, solicitar que todos ocupem seus lugares e assim que ele perceber que as pessoas se acomodaram e se concentraram ali no início da cerimônia, ele informa que o evento seguirá as disposições previstas na Lei Orgânica Municipal e no regimento interno da Câmara e ou no ato da mesa ou resolução específica, se houver. Segundo ato, composição da mesa de honra, se vocês quiserem compor essa mesa, convidando algumas autoridades presentes, se houver, para compor, né, essa mesa, seguindo as regras gerais de cerimonial e protocolo. Terceiro ato, execução do hino nacional. O cerimonialista solicita que todos os presentes fiquem em posição de respeito e inicia-se a execução do hino nacional. Quarto ato, agora sim a gente vai ter a abertura oficial da solenidade. E para isso, o cerimonialista vai convidar para assumir os trabalhos de posse o vereador que vai assumir a presidência dessa sessão. Uma presidência provisória, claro, tendo em vista que ainda não temos uma mesa diretora composta. E esse presidente interino ou ad hoc vai declarar aberta a sessão solene de instalação da legislatura. O vereador que vai conduzir a sessão de posse pode ser o vereador mais votado no município, adotando, portanto, um critério democrático, ou o mais idoso, nesse caso o critério seria a idade, ou o mais idoso dentre os de maior número de legislaturas, privilegiando a experiência política do parlamentar. Mas isso está definido aí no seu regimento interno. E o último presidente da Câmara, o presidente da mesa passada, se for reeleito vereador, não poderia conduzir os trabalhos da posse? Apesar de existir essa previsão em alguns regimentos, bem antigos, bem ultrapassados, essa situação não seria possível, porque a mesa do ano ou do biênio anterior não tem mais legitimidade para presidir qualquer tipo de ato no âmbito da Câmara, porque a legislatura se encerra no dia 31 de dezembro. Outra coisa, os regimentos também prevêem que quem estiver presidindo ali a sessão solene pode convocar um dos vereadores eleitos, de preferência de partido político diferente do dele, para atuar como secretário e ajudar ali nos trâmites. Para, por exemplo, lavrar a ata, fazer a chamada dos vereadores na hora do juramento e de assinar o termo de posse e por aí vai. Por isso que quem for ocupar essa função de secretário da sessão solene precisa ter uma boa dicção, uma boa entonação de voz para fazer a leitura dos atos oficiais, uma leitura fluente e uma boa redação dos textos oficiais para redigir as atas, por exemplo. É claro que esse secretário ad hoc, assim como o presidente interino, vai ser auxiliado por servidores da Câmara Municipal durante toda a sessão, mas o servidor não vai poder desempenhar as funções pelo vereador e jamais o servidor vai poder sentar-se ali nos assentos da mesa. Agora sim, chegamos no momento da posse dos vereadores. O presidente interino, de pé, vai proferir o juramento, o compromisso formal diante dos diplomados. Normalmente, a lei orgânica e o regimento já dão esse texto pronto do juramento, que é mais ou menos assim: prometo cumprir a Constituição Federal, a Constituição do Estado de Santa Catarina, a lei orgânica do município de Florianópolis e as demais leis, desempenhando com lealdade o mandato que me foi confiado, blá, blá, blá. Coisas nesse sentido, tá? Em seguida,
o presidente ou o secretário ad hoc vai chamar o nome de todos os vereadores eleitos e cada vereador vai até o microfone designado para isso e pronuncia em voz alta: assim o prometo, e assina o termo de posse. Depois da última assinatura, o presidente interino declara empossados os vereadores e está instalada a legislatura. Sexto ato, a posse do prefeito e do vice-prefeito. Mesma coisa, o presidente chama os dois, eles proferem o compromisso, o juramento, e assinam o termo de posse. Mas aqui nós temos algumas observações. De acordo com algumas leis orgânicas e regimentos, não é esse presidente temporário que empossa o prefeito. Nessas câmaras, depois de os vereadores tomarem posse, faz-se primeiro a eleição dos membros da mesa diretora, eles assumem os seus postos, presidente, vice e secretários, e a mesa já empossada, já com o presidente da casa definido, é que declara a posse do prefeito e do vice. Mas isso muda de um regimento para o outro, então precisa ver o que diz as normas internas de vocês. Outra coisa, sobre o momento adequado, ideal de realizar a eleição da mesa. Deve ser antes da posse do prefeito ou depois. Como eu falei, isso também muda de um regimento para o outro. Pode ocorrer, inclusive, no mesmo dia, mas numa sessão diferente. Então, por exemplo, se no seu regimento é o presidente temporário que conduz a posse de todo mundo, vereadores e prefeito, ele pode encerrar a solenidade de posse e convocar uma outra sessão em seguida só para a eleição da mesa. Aí, nesse caso, ele finaliza a sessão de posse, fazem aquele momento de confraternização, de fotos para os registros oficiais, todo mundo se despede do prefeito, do vice, eles vão embora, os convidados do prefeito vão embora, e vocês fazem a eleição da mesa depois, numa sessão específica para isso. Ou pode prosseguir com a solenidade e, após a posse dos vereadores, já faz a eleição da mesa com todo mundo ali acompanhando. Euzinha, penso que não é muito interessante o prefeito, o vice, os convidados acompanharem o processo de eleição da mesa diretora. Primeiro, por se tratar de uma atividade interna que diz respeito à organização ali do Poder Legislativo, e por outro motivo. Se não tiver sido bem costurado, os consensos ali já formados para a composição da mesa, pode rolar às vezes umas confusões, uns desentendimentos, um bate-boca, e todo mundo vai estar ali com os holofotes voltados para vocês. Então, claro, tem que ver o que diz o regimento, mas saibam que pode haver impasses na escolha, especialmente aí do presidente, e isso acabar virando notícia na cidade. Aliás, se você quiser um vídeo completo sobre a eleição da mesa, escreve aqui nos comentários eleição da mesa, que eu faço um conteúdo bem completinho sobre isso, já que muitos regimentos também deixam lacunas, são omissos em relação a esse assunto. Sobre os discursos, após a posse do prefeito e do vice, deve ser dado a eles um espaço na tribuna para um breve discurso, com prazo, com tempo estabelecido no roteiro, para que ele profira algumas palavras à população. E em relação aos vereadores, tem regimento que dá também essa possibilidade de cada vereador fazer um pronunciamento, outros não, para a cerimônia não ficar tão extensa e tão cansativa. Então veja as regras aí da sua Câmara. Os regimentos normalmente prevêem que o vereador que não tomar posse na sessão solene do dia 1º de janeiro terá um prazo limite para isso. Por exemplo, 10 dias, 15 dias. Se não aparecer para tomar posse na Câmara nesse prazo, perde o mandato. A menos que, por um motivo justificado, o vereador precise de mais tempo. De repente ele está hospitalizado, sei lá, algo nesse sentido, aí tudo bem. Aliás, o prefeito ou um vereador poderia tomar posse remotamente se ele não puder estar fisicamente presente por uma dificuldade de locomoção, uma questão de saúde, por exemplo, mas ele quer tomar posse no dia 1º de janeiro junto com todo mundo. Seria possível? Bom, depois da pandemia, algumas câmaras alteraram seus regimentos ou aprovaram atos regulamentando a posse na modalidade remota em casos excepcionais que poderia ocorrer através de sistemas de videoconferência, mas precisa verificar se há essa regulamentação, essa possibilidade e estrutura para isso aí na sua Câmara. E quanto tempo dura essa sessão solene de posse? Não existe uma duração determinada, ela vai durar o tempo que for necessário para a conclusão de todos os atos
oficiais e formalidades regimentais. É claro que o ideal é que não se prolongue tanto para não ficar muito cansativa. Eventuais gastos com a solenidade de posse. Quem vai arcar? É o executivo? É o legislativo? Bom, como é a Câmara Municipal a responsável por dar posse aos eleitos e considerando que a solenidade de posse deve ocorrer no espaço do plenário da Câmara de Vereadores, é ela a responsável por preparar todo o cerimonial e arcar com as despesas. Então, a atual gestão da casa vai providenciar e pagar cerimonialistas, decoração, sonorização e outros serviços que a casa entenda serem necessários para o dia da sessão solene de posse. Bom, esses foram alguns tópicos sobre a solenidade de posse dos vereadores e do prefeito que vai ocorrer no próximo dia 1º de janeiro. Se ainda ficou alguma dúvida sobre esse assunto, deixa aqui para mim nos comentários ou me manda um direct, se você preferir, que a gente conversa. Uma ótima posse para você, que Deus te abençoe nessa nova fase, que você e seus colegas vereadores possam fazer uma excelente legislatura e um grande mandato. Nos vemos em 2025.